Ao Bom dia. presidente da Caixa, Carlos Vieira. Cumprimentamos também todos aqueles que nos acompanham remotamente. Hoje, a Caixa celebra 164 anos de história, o que é motivo de muito orgulho para nós, empregados, estagiários, parceiros e colaboradores em todo o Brasil, que fazem desta uma das maiores e mais relevantes empresas do país e, por que não, do mundo. A Caixa, desde a sua fundação, em 12 de janeiro de 1861, esteve presente nos momentos de transformação e construção da história do nosso país. Fundada por Dom Pedro II, nasceu com a função primordial de incentivar o hábito da poupança para a camada mais pobre da sociedade, que, à época, era representada em grande parte por escravizados. Ao longo da história, a Caixa ofereceu a eles a possibilidade de alcançarem a tão sonhada liberdade. O Museu da Caixa, em Brasília, tem ainda hoje algumas cadernetas de poupança que pertenceram a escravizados. São papéis que, embora frágeis, registram um pouco da história da Caixa, mas, sobretudo, da história de todos os brasileiros. E é por isso que ela é tão brasileira quanto você. E não há nada tão brasileiro quanto comemorar o aniversário, não é mesmo? E é por isso que estamos hoje reunidos em todo o Brasil, para celebrarmos essa data tão importante. E não importa onde, somos a Caixa em qualquer lugar. E a Caixa está aqui para todo dia fazer um Brasil melhor, porque todo brasileiro merece ser feliz. Há 164 anos, a Caixa cuida da felicidade dos brasileiros. A gente apoia tudo o que é possível sonhar. Cultura, esporte, crédito para realizar ou uma casa para chamar de sua. A Caixa acredita que o brasileiro merece ser feliz e todo dia a gente faz um Brasil melhor. Caixa 164 anos. Brasil, União e Reconstrução. A Caixa, enquanto principal agente de políticas públicas do governo federal, tem o propósito de transformar vidas, e é isso que nos move todos os dias. Mas do que a Caixa é feita? O que é feito brasileiro? Ah, essa pergunta não cabe numa resposta. Para começar, o brasileiro é feito do que faz. E ele faz muito. Faz o sonho ser sua energia, faz a distância não ser impossível, faz o desafio ser seu caminho. É desse Brasil que é feito de tantas coisas, de cores, de ares, de diversidade, feito do dia e da noite. E não tem nada que fale mais com esse brasileiro do que a Caixa. Mas e a Caixa? Do que ela é feita? De quem está com você, na agência, no escritório, no trabalho diário. Somos mais de 80 mil empregados que se encontram todos os dias para fazer um melhor dia para os outros, porque carregamos a essência de todo brasileiro, ver o horizonte como uma enorme oportunidade, sempre, e de passo em passo, porque esse país é grande e exige muitos, mas muitos passos mesmo. A Caixa fez o Brasil encurtar distâncias entre o sonho e a realização, entre o tempo e o futuro, entre o impossível e o conquistado. Porque a Caixa sempre soube ouvir o brasileiro e mais, transformar a vida de cada um. Isso é a Caixa, estar perto para entender e fazer aquilo que o outro precisa. Porque não importa onde, quando, somos a Caixa em qualquer lugar que exista Brasil. Somos a parte que completa o sonho do outro. Somos a tecnologia que faz a solução ser eficientemente humana. Somos tantos por uma só Caixa, feita do que vivemos, acreditamos, ousamos, realizamos e, principalmente, do que transformamos. Somos feitos daquilo que faz a nossa existência ser tão longa na história desse país, continuar fazendo o que ainda não foi feito. E olha, ainda há muito para realizar. Então, do que é feita a Caixa? De fazermos juntos. Somos Caixa. Somos Brasil.
Esta é a Caixa. Temos muito orgulho em fazer parte da história e dos sonhos de tantos brasileiros. Convido agora para suas palavras o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Bom dia a todos e todas. Gostaria de inicialmente cumprimentar e saudar a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que muito nos honra com sua presença nesse evento comemorativo dos 164 anos da Caixa Econômica Federal. Gostaria de saudar, representando o Ministério da Gestão e Inovação, o Pedro Cavalcante, que aqui representa a ministra Esther. Cumprimentar os diretores presidentes das empresas do conglomerado, de todo o nosso conglomerado, nossos vice-presidentes que não estão aqui presentes, mas encontram-se no Brasil. Nós temos 12 polos comemorando simultaneamente essa data, e eles encontram-se nesse momento nos representando nessas diversas regiões do país. Os conselheiros do Conselho de Administração e membros do Comitê de Auditoria, aos nossos diretores, aos representantes de todas as nossas instituições que fazem parte das nossas relações institucionais e sindicais, a FUNCEF, FENACEF, CONTEC, ANAEC, CONTRAP, CUT, as associações dos empregados aposentados também aqui presentes, muito obrigado pela presença, os profissionais da imprensa, todos os nossos colegas. Hoje, presidente, nós temos algo em torno, simultâneo, 15 mil empregados no Brasil afora assistindo, fora os 400 colegas que assistem e convidados que assistem aqui no auditório a essa cerimônia. Enfim, é um momento muito especial para todos nós. Como já foi falado, o brasileiro gosta de comemorar aniversário, e a Caixa Econômica, por ser brasileira e ter essa brasilidade toda, não poderia deixar de passar em branco esse momento tão importante de celebração, de comemoração. A Caixa, como foi dito pelo nosso cerimonialista, ela começou com um propósito no dia 12 de janeiro de 1861 de trazer cidadania para os brasileiros. Naquela época, nós tínhamos 15% da nossa população brasileira era composta por escravos. E naquele momento, a lei que permitia a compra da carta de alforria foi estabelecida, e com ela a condição de que nós pudéssemos ter esses brasileiros comprando a sua liberdade. Sabemos que ainda hoje em dia não temos essa questão da plenitude e da liberdade do brasileiro, coisas que o presidente tem muito destacado, a questão de fazer com que a nossa brasilidade seja plena pelo aspecto da liberdade econômica e social, e a Caixa se coloca, sempre colocou como um braço disso acontecer. Eu tenho aqui em mãos uma caderneta de poupança de uma das escravas brasileiras, chamada Joana. Porque os escravos eles não tinham sobrenome, eles só tinham um nome. Essa caderneta ela era original, ela é de 1884, e ela tem um contexto na sua escrita da seguinte forma: cedo, do verbo ceder, e transpasso o direito que tenho na presente caderneta ao senhor Tenente José da Silva Rondon, por haver do mesmo recebido minha liberdade, pela quantia de 600 mil réis, preço que foi classificado na matrícula. E por não saber ler nem escrever, pedia a Evaristo Virgílio da Silva que por mim fizesse representar e o meu rogo e assinem. Então, eu fico imaginando o colega que participou nesse momento, né? Talvez ele não tivesse a dimensão do que isso representa e de que, passados 164 anos, nós estivéssemos contando essa história aqui. Enfim, essa mistura de sonho, de esperança, esse conceito da poupança
o significado dela para o povo brasileiro está representado no que a Caixa tem feito ao longo de todos esses anos. Eu vou contar uma outra história aqui para vocês. Na quarta-feira próxima, nós estaremos inaugurando uma agência em São Paulo chamada Estela Chaves. Essa agência é em homenagem a uma economiária, cuja filha, hoje, ela é uma cônsul do Brasil em Nova York. Ela faz parte do consulado brasileiro. E ela, quando criança, a mãe, que era uma mãe solteira, não tinha onde deixar essa criança. E ela ficou conhecida como a criança da Caixa, o bebê da Caixa. A Marisol Chaves, ela frequentava a agência Sé e ficava dentro, naqueles escaninhos, num lugarzinho reservado pela mãe. Ao perceber, né, ela recebia a proteção ali dos colegas que, de certa forma, deixavam ela sobre essa proteção, mas um dos executivos viu aquele movimento e fez toda uma ação no sentido de demitir aquela colega, porque aquilo não tinha legalidade. Os colegas se juntaram, fizeram uma vaquinha, e dessa vaquinha foi contratado um advogado, e ao invés da colega ser demitida, foi obrigada a Caixa, pela justiça à época, a ter a primeira creche. Então, a primeira creche que a Caixa teve se origina de uma situação muito peculiar. E na quarta-feira, a genitora da Marisol, a Estela Chaves, estará recebendo uma homenagem com o nome de uma das agências da Caixa Econômica Federal. A Caixa tem contribuído muito para a história desse país, né? O ingresso das mulheres no setor de trabalho, no setor bancário, se deu a primeira mulher a entrar numa agência bancária como funcionária, foi na Caixa Econômica, na década de 20. Questão de construção de cidades, implantação de infraestrutura do país, melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. A bancarização, todo o processo de bancarização acontecido, isso foi já no governo Lula, no primeiro governo Lula, quando se trabalhou a bancarização, a Caixa foi o primeiro banco, criou a chamada à época conta simplificada, que permitiu com que os brasileiros que não tinham acesso a banco, eles iniciassem o seu processo de bancarização. Questão do crédito, e aí um banco que se destaca com algo acima de 1,2 trilhões de crédito nesse país, né? É um banco que cuida do crédito e, pelo crédito, nas diversas modalidades, tem feito realização de sonhos de muitos brasileiros. A Caixa também é sinônimo de apoio ao esporte. Hoje o Brasil se destaca no mundo como uma potência paralímpica. Nós, na última versão de uma Olimpíada, de uma Paralimpíada, nós ficamos em 5º lugar, tivemos até a condição de ficar em 3º lugar. E a Caixa Econômica iniciou essa jornada em 2004. Isso tornou o Brasil uma potência nesse esporte. Nós temos aquele mote, falamos que a Caixa apoia o esporte da base ao topo. Na questão da cultura, nós retomamos agora algo que passou algum tempo esquecido, que é o apoio à cultura, e quantas, né, ações nesse sentido a Caixa tem feito, e nós temos continuado a investir muito. Esse ano nós praticamente dobramos a possibilidade de orçamento de investimento na cultura, e aí se destaca também muito o papel das loterias Caixa. Nós temos um banco, né, que tem muitas novidades a apresentar. Há um ano nós iniciamos toda uma jornada de transformação digital, no sentido de que a Caixa se modernize, porque é fundamental que nós possamos ter um banco moderno e, na sua essência, continue a ser esse banco que tem o DNA do brasileiro. Então, temos muitas histórias para contar, né? Somente em 2024 foram 404 bilhões de pagamento de benefícios sociais. Nós viabilizamos o acesso à moradia digna a 3,2 milhões de brasileiros. Aí se destaca um programa. O Brasil ele tinha o que a gente chama tecnicamente
né, de stop and go, ou seja, nós passamos vários e vários anos, fazia habitação, parava habitação, fazia habitação, parava habitação. Desde o surgimento do Minha Casa Minha Vida, em 2009, enquanto perdurou essa consciência, e ela volta agora em 2023, o Brasil se torna novamente destaque na produção habitacional, e todos nós sabemos o papel da habitação, não só na realização do sonho da casa própria, mas também do input à economia. Algo em torno de 20% dos empregos gerados no Brasil, eles advêm exatamente dos programas habitacionais e com destaque para o Minha Casa Minha Vida, e como já foi dito esses dias pelo ministro Jader, a quem eu saldo, esse grande parceiro da Caixa Econômica, faço uma saudação a ele. Pela primeira vez, o Minha Casa Minha Vida se destacou do ponto de vista de orçamento mais do que os orçamentos destinados às outras modalidades de empréstimo. Então, é com orgulho que nós registramos esse momento, onde nós somos o único banco que não estamos fechando a agência, nós estamos, muito pelo contrário, nós estamos transformando as agências, aonde a gente tem aglomerado de agências, e aí eu cito simbolicamente o caso da Avenida Paulista, nós estamos reduzindo as agências lá, mas estamos levando para os sistemas desse país onde não tem agência, e com isso a gente mantém o número de agências e ainda aumenta. Temos a questão da sustentabilidade como um foco, como o primeiro banco a ter uma vice-presidência voltada para a sustentabilidade. A questão das loterias, tão fundamentais em vários aspectos de seu papel, inclusive orçamentariamente ajudando vários e vários dos nossos programas de atuação. E é por isso que a Caixa é única. Por isso que nós fazemos parte da história, contando com os nossos colegas Caixa, aposentados e da ativa, que tanto se dedicam ao papel dessa empresa, que é ser essa empresa com esse destaque de ser o único banco com o nome feminino, de ter uma empresa vocacionada às questões sociais e de ser o braço direito, na realidade, um braço de apoio às políticas públicas desse país, além de exercer o seu papel enquanto banco comercial. Enquanto banco comercial, presidente, nós reafirmamos o nosso compromisso de mantermos uma linha vocacionada àquilo que o senhor tanto nos cobra, que é aumentar a participação do microcrédito dentro do Brasil. Diante disso, e considerando o nosso planejamento estratégico voltado com uma visão até o ano de 2030, eu encerro a minha participação agradecendo a presença de todos, passando ao presidente que ele possa fazer uso da palavra e nos brindar com a sua participação nesse momento tão especial da Caixa. Fica meu agradecimento a todos os participantes desse momento, aos colegas que estão nos vindo, são cerca, presidente, de 15 mil pessoas simultâneas nos assistindo, a Caixa tem 87 mil empregados ativos, mas em função das diversas atividades da dinâmica da empresa, nós temos cerca de 15 mil colegas nos assistindo simultaneamente, certamente os demais assistirão esse vídeo em um outro momento. Muito obrigado pela oportunidade, pela presença de vocês, e passo a palavra ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Muito bem, Carlos. Bem, meus amigos e minhas amigas, antes de fazer o meu discurso, companheiro Carlos, eu quero te dizer que eu tenho 2 momentos de muita alegria nesse país com relação aos bancos e, sobretudo, com a Caixa. Nos 2 primeiros mandatos meus, entre 2003 e 2010, nós bancarizamos 70 milhões de pessoas nesse país, ou seja, o equivalia à população na época da Argentina e da Colômbia juntos. E um dos momentos mais extraordinários que eu vivi dentro da Caixa foi aqui em Brasília, quando nós fomos fazer a ficha bancária de uma catadora de material reciclável. E essa mulher começou a chorar porque ela nunca imaginou que ela pudesse entrar no banco e, mais importante, ela nunca imaginou que ela pudesse ter uma conta no banco. E isso marcou a minha vida, porque muitas vezes as pessoas que têm uma melhor qualidade de vida não têm noção do valor que as pessoas mais humildes dão às coisas que parecem elementar,
para quem já nasce com a conta bancária e não tem noção do significado de uma conta bancária para as pessoas mais pobres. Então, caros meus, parabéns a você, parabéns aos convidados, parabéns aos funcionários da Caixa, e eu quero dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, eu acredito no mundo melhor, onde todos os povos, sem exceção, possam viver livres das guerras, da fome, da desigualdade e dos desastres naturais provocados pela mudança do clima. Quando eu vejo a propaganda de aniversário da Caixa, eu sou obrigado a concordar. Porque se tem um povo que merece ser feliz, é o brasileiro. Um povo que nunca desiste, mesmo quando tentam lhe roubar o sonho e a esperança. Um povo que não foge à luta, que trabalha de sol a sol e acredita que amanhã vai ser melhor. Me refiro em especial à parcela mais sofrida da nossa população. Ao longo desses 5 séculos de história, foram poucos os momentos em que o povo brasileiro recebeu de seus governantes o cuidado que merece. Acabamos de completar 2 anos de governo com a certeza de que estamos vivendo um desses momentos. Nossa economia cresce acima das previsões do mercado e cresce para todos. A geração de empregos bate recorde. A renda das famílias continua crescendo. Temos as menores taxas de pobreza e extrema pobreza da história. É uma felicidade extraordinária poder contar mais uma vez com a parceria da Caixa na construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo, mais inclusivo e mais feliz. Há 164 anos, a Caixa trabalha pelo povo brasileiro. Foi assim, mesmo nos períodos mais sombrios da nossa história, a exemplo da escravidão. Eu penso no sofrimento de milhões desses seres humanos africanos arrancados do continente africano, desumanizados e vendidos como mercadoria. A história conta que algumas dessas pessoas escravizadas eram liberadas pelos senhores das terras para outros tipos de trabalho, mas tinham que entregar a eles quase tudo o que recebiam. Ficavam com uns poucos trocados, que iam juntando para um dia, quem sabe, comprar a carta de alforria. Certamente foi esse o caso da Joana e da Margarida, cujas histórias estão sendo contadas aqui. 2 mulheres escravizadas que abriram poupança na Caixa e todos os meses depositavam um pouquinho que ganhavam. Eu penso na felicidade da Joana e da Margarida no dia em que cada uma delas juntou tudo que tinham poupado na Caixa e realizou o sonho da liberdade. 1 século e meio depois, penso na felicidade de milhões de brasileiros e brasileiras que podem contar com a Caixa nos momentos mais importantes de suas vidas. Lembro que sem a Caixa e os demais bancos públicos, nós não teríamos transformado numa simples marolinha o tsunami da crise financeira que varreu o mundo em 2008. Penso na felicidade de mais de 24 milhões de famílias livres da fome com a ajuda do Bolsa Família. Nas famílias que recebem as chaves de uma unidade do Minha Casa Minha Vida e ficam livres do aluguel. Nos milhões de estudantes carentes do ensino médio que todos os meses recebem o pé de meia e ficam livres da obrigação de abandonar os estudos para trabalhar. Nos filhos dos trabalhadores que se tornam doutores com a ajuda do FIES. Nos agricultores familiares e nos pequenos empreendedores individuais que podem contar com microcrédito da Caixa para financiar a produção rural e manter seus pequenos negócios. Sem falar na gestão operacional de quase 1.000 projetos do novo PAC, creches, escolas de tempo integral, hospitais, maternidades, policlínicas e outros equipamentos de infraestrutura que melhoram a qualidade de vida de milhões de pessoas. Sem falar na retomada de quase 1.700 obras que estavam paralisadas e nos investimentos em esporte e cultura. E sem falar também na esperança de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que toda semana fazem sua fezinha numa das loterias da Caixa. Eu quero, Carlos, terminar fazendo uma saudação especial aos mais de 80.000 trabalhadores e trabalhadoras da Caixa, responsáveis pelo atendimento de mais de 153 milhões de clientes em praticamente todos os municípios do Brasil.
Cada uma e cada um de vocês pode ter consciência que pode dormir à noite com a consciência tranquila, sabendo que ajudou a fazer o povo brasileiro ser mais feliz. Eu quero, Carlos, dar o parabéns a você, dar os parabéns aos convidados e dar parabéns a todos os funcionários da Caixa e todos os colaboradores, porque a Caixa é um exemplo de instituição que ajuda de verdade a fazer esse país muito mais feliz. Um abraço, parabéns, Carlos, e muito obrigado. Bem, Fecha o áudio. pode ser. Vamos lá, então? Queria convidar os dirigentes que estão presentes para poderem subir aqui, todos os dirigentes, nossos conselheiros, subirem aqui comigo, tá? Para a gente cantar os parabéns para a Caixa. Vamos lá. Comer um pedaço desse bolo. Pode vir a tela grande do aniversário? Fecha. Zezé, parabéns. 160 para o ano. Abre o áudio, presidente. Ninguém está cantando.
Vai. Dá licença. Encerrar?